Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. E aconteceu que, num sábado, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para que acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levante-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Irmãos, essa sequência de fatos que Lucas está narrando aqui, agora no início do capítulo 6, que é esse capítulo que nós entramos hoje, atinge o clímax do conflito entre Jesus e os fariseus e os religiosos. Esse conflito começou um pouquinho antes. Nós já vimos o quanto eles se escandalizaram quando Jesus perdoou os pecados de um homem. Depois eles se escandalizaram mais ainda quando Jesus se declarou ser o Filho do Homem. Para eles uma blasfêmia. E aí nesse meio tempo tem a mensagem que o irmão William pregou ontem em João, no capítulo 5, Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda num sábado, e a coisa já começou a azedar, e depois daquela cura no tanque de Betesda, Jesus aparece aqui caminhando com seus discípulos em uma plantação de cereal. Eles estavam com fome, arrancaram algumas espigas daquele cereal, debulhavam com a mão e se alimentavam e comiam. Ora, colher num sábado? Como assim? Foi uma ofensa. Depois nós vemos um outro estágio, Jesus mais uma vez curando alguém em um sábado. Outra ofensa. Jesus com esses 3 gestos, aquele relatado em João no capítulo 5, esses 2 relatados aqui que nós lemos hoje, está declarando guerra à religião judaica. E essa declaração de guerra teve uma resposta. Lucas aqui foi bem econômico nas palavras, talvez porque ele estava escrevendo para os gentios, mas ele termina a narrativa dizendo assim que eles estavam conferenciando, ou seja, conversando entre eles, cheios de furor, para decidir o que eles fariam com Jesus. Mateus é bem mais claro, Mateus diz que eles decidiram matar Jesus. Esse foi o resultado da declaração de guerra que Jesus faz com essas 3 atitudes, feitas num sábado. Mas como sempre é o nosso propósito aqui, quando a gente está estudando a Bíblia, é sempre se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam vivendo aquilo naquele momento. É assim que a gente interpreta a Bíblia. A gente olha quem falou, para quem falou, quando falou, para a gente entender qual foi a mensagem que aquelas pessoas receberam. E agora vamos tentar, então, nos próximos minutos, entender isso. Aqui a gente está falando sobre algo profundamente arraigado na tradição religiosa dos judeus, que era o sábado. Vamos tentar entender o que significa e o que significava o sábado para o judeu. Começa tudo lá na narrativa da criação. Deus, no 7º dia, depois de ter criado todas as coisas, ele olha para o que ele criou e diz: como é bom o que eu criei. E aí no 7º dia ele descansa. E a pergunta aqui é: Deus precisa descansar? Obviamente não. Então por que Deus descansou?
Deus descansou, não porque ele estava fadigado, mas para ensinar a nós duas coisas. Primeira lição que Deus ensina ao descansar no sétimo dia. Ele ensina que nós também temos que descansar. A segunda lição que ele ensina é que o descanso é para aproveitar, desfrutar do que ele tinha feito. Então ele trabalhou durante 6 dias e no sétimo dia ele disse: agora é o momento de eu desfrutar disso que eu criei. E é interessante que às vezes a gente não para pensar, mas o homem foi criado na sexta-feira, né? Por isso que a gente gosta da sexta, né? O homem foi criado na sexta, ele não estava lá na segunda-feira. Ele não ajudou Deus a criar todas as semanas, ele foi criado na sexta. Foi a última coisa a ser criada. Depois que Deus criou o homem na sexta-feira, ele convida o homem no sábado para descansar com ele. Então, o homem foi criado basicamente para descansar. Obviamente ele recebeu um trabalho, o homem trabalhava mesmo antes da queda. Esse trabalho está relatado lá em Gênesis no capítulo 1. Deus deu a ele a autoridade para administrar, para cuidar de toda a criação. Ele tinha tarefas a fazer, nomear as plantas, nomear os animais, nomear a criação. Mas Deus cria ele numa sexta-feira para descansar com ele no sábado. Depois, vamos dar um salto agora lá no livro do Êxodo, quando Moisés, guiado por Deus, pela mão de Deus, liberta o povo, os escravos do Egito, e começa a instituir a nação. Ele institui as leis. E uma dessas leis determinadas por Deus é que deveria haver descanso uma vez por semana no sábado. Vocês vão trabalhar 6 dias e um dia vocês vão descansar. Nesse dia que vocês vão descansar, não tem geladeira para guardar comida, não tem o iFood para ligar e pedir comida em casa. Vocês vão descansar porque vocês vão entender que eu vou prover o que vocês precisam no sábado. Vocês trabalham 6 dias, um dia é comigo e não vai faltar nada para vocês. Depois, nós vimos que a cada 6 anos, eles deveriam tirar um ano sabático. E fica aqui a provocação, né? É preciso ter uma boa fé para poder parar um ano, já pensou? Quem de nós já teve coragem de dizer, eu vou ficar um ano sem trabalhar e Deus vai prover? Na Bíblia não tem registro de alguma vez que os judeus conseguiram fazer isso. Para eles faltou fé. Deus instituiu, mas não tem registro que eles cumpriram. Talvez para nós faltaria fé também. Depois, a cada 49 anos, era para parar mais um ano. E o legal é que o 49 emenda com o 7º ano também. Então você ficava 2 anos parados. Você ficava o ano de descanso sabático e você ficava mais um ano por causa do jubileu. E aí você tinha que confiar em Deus por 2 anos. Mas o que Deus está ensinando a esse povo? Está ensinando que eles tinham que descansar nele. Olha, eu dei uma ordem para vocês. E a obrigação de vocês é cumprir essa ordem. E deixa comigo. Não foi assim no maná? Deus no maná estava orientando eles. Olha, eu vou mandar todo dia comida. E você vai pegar a comida só para o dia. Se você pegar mais, vai estragar a comida. Porque você precisa aprender a depender de mim e a confiar que todo dia de manhã a comida vai estar lá. E quantos pegaram a mais e estragou a comida? Então Deus está ensinando o povo a confiar nele. Ó, eu cuido de vocês. Se vocês fizerem o que eu mandei, eu cuido de vocês. Só que ao longo do tempo, o povo foi se relacionando. Eu já contei para vocês que depois da saída do cativeiro na Babilônia, quando o povo retorna lá no tempo de Esdras, de Neemias, que eles retornam para reconstruir Jerusalém e reconstruir a religião, eles voltam cheio de vontade de serem fiéis a Deus. E aí eles começam a adicionar coisas na tradição que Deus não havia pedido para eles. Deus havia pedido simplesmente, no sábado vocês não trabalham. Se nós for olhar, nós vamos encontrar, determinado por Deus, mais 2 ou 3 recomendações para o sábado, tipo, não bate nenhum animal no sábado, não faça esforço, mas são coisas bem simples. Mas eles queriam agradar a Deus.
E nós já falamos aqui que a gente tem uma tendência, quando a gente quer agradar a Deus, a gente tem uma tendência a colocar sobre nós um peso maior do que Deus quer que a gente coloque. E de novo foi o que aconteceu com eles. A história foi se desenrolando, o tempo foi passando, eles foram criando regras, e chega nessa época aqui, quando esses fariseus estavam tendo esse embate com Jesus, eles já tinham registrado na tradição deles 39 atividades que era proibido fazer no sábado. Deus nunca pediu isso para eles. Deus só pediu, descansem, não trabalhem. Não, mas espera aí, isso não está claro, é muito amplo isso. Nós precisamos colocar no detalhe uma lista de coisas a fazer. E eles já tinham mapeado 39 atividades que era proibido fazer no sábado. Por exemplo, eles chegaram a determinar qual era a distância máxima que alguém poderia caminhar no sábado. Então Deus só tinha dito para ele, no sábado vocês têm que descansar. Ah, mas eu quero caminhar no sábado. E agora? Sacerdote, eu posso caminhar no sábado? Na lei aqui não está dizendo que não. Ah, mas e aí? Deus diz para descansar. Em que momento termina o descanso e começa o cansaço? Ah, deve ser lá por mais ou menos 1.632 metros que você caminha. Então tá bom, vamos colocar aqui na lista que o máximo que uma pessoa pode caminhar é 1.632 metros. E assim eles foram criando coisas. E uma dessas atividades proibidas que eles criaram, dessas 39, era não pode colher no sábado. E aí Jesus vai direto numa dessas. E por isso, eles não se escandalizaram aqui porque eles estavam arrancando espigas e colhendo de uma lavoura. Isso a lei permitia. A lei dizia que os vizinhos ou alguém que tivesse necessidade tinha o direito, quando estivesse com fome, de pegar a comida da lavoura do vizinho ou de alguém. Então não era esse o problema aqui. Eles não estavam acusando Jesus de estar roubando algo que não era deles. Não era esse o problema. O problema aqui era eles estavam acusando Jesus de descumprir uma dos 39 itens que era colher no sábado. E o outro exemplo é a mesma coisa. Por isso que Jesus pergunta para eles, olha, vocês entendem que é o correto fazer o bem ou fazer o mal em um sábado? Eu tenho essa pessoa doente. Se eu curar ela, eu não estou fazendo o bem? E por que eu não posso fazer o bem num sábado? Basicamente essa foi a pergunta de Jesus. Mas eles já tinham uma resposta para isso, e estava lá nas 39 itens que eles mapearam. E lá eles tinham certa vez discutido, e eles tinham dito assim, olha, se a pessoa estiver morrendo, a gente tem que acudir ela no sábado. Mas se o problema da pessoa não for algo que leve a pessoa à morte, se não for uma urgência ou se não for uma emergência, não pode, é pecado. E Jesus vai e provoca eles, porque a emergência do homem com a mão torcida, ele não ia morrer se Jesus não curasse ele naquele sábado. Jesus podia muito bem ter chegado para ele e disse, me procura amanhã. Mas Jesus queria provocar. Jesus disse, na lista de vocês não está que isso aí é um bem, que é um problema que eu tenho que curar agora, mas eu vou curar. E aí ainda ele dá uma provocada para que vocês saibam que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Que resposta é essa? Eu amo essa resposta e eu amo a que Marcos registra. Quando Marcos conta essa história, Marcos registra que Jesus disse para eles, o sábado foi criado para o homem e não o homem criado para o sábado. O que isso significa? O sábado é para você descansar. O sábado é para você aprender a confiar que Deus não vai deixar faltar nada. E infelizmente eles não entenderam isso. Mas para nós é muito fácil. A gente agora, da altura de todos esses 2000 anos de cristianismo que a gente tem, e conhecimento do evangelho que a gente tem, e milhares e milhares e milhares de pregações que a gente já ouviu, é muito fácil nós julgar eles. Então eu pensei aqui em montar uma história, uma ilustração para tentar explicar por que eles chegaram nesses 39 itens. E aí eu acho que vai ajudar nós a compreender um pouco melhor eles. E eu estava pensando, e eu pensei assim, a gente gosta, eu pelo menos gosto, né? Acho que a maioria das pessoas gostam de presentear aquelas pessoas que a gente ama, que a gente admira. Às vezes a gente aproveita a ocasião do aniversário para presentear a pessoa, às vezes a gente dá o presente sem
nenhuma ocasião especial, simplesmente. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer isso sexta-feira. Por causa dos compromissos do dia, eu acabei indo almoçar no shopping. Já que eu estava lá no shopping, eu pensei, olha, eu vou levar uma lembrancinha para o pessoal lá de casa. E comprei uma lembrança para minha esposa, comprei uma lembrança para minha filha, comprei uma lembrança para o meu filho. Cheguei em casa cheio de pacote de presente. O que aconteceu? Fui no shopping e queria dizer que lembrei de vocês. E eu não tive muita dificuldade para comprar a lembrança para eles, porque eu conheço eles. E eu sabia o que um gosta, o que o outro gosta. Eu sabia, por exemplo, o que o meu filho fazia dias que estava falando que queria, porque eu tenho um relacionamento com eles. E é aí que está o X da questão. Como é difícil a gente dar presente para quem a gente não tem um relacionamento. E quando a gente se encontra nessa situação de que a gente não tem um relacionamento e não conhece suficientemente a pessoa, o mais fácil a se fazer é perguntar para a pessoa: o que você quer ganhar? Ou a gente organiza aqueles amigos secretos na empresa e cada um põe lá uma lista dizendo o que quer ganhar. Por quê? Porque não tem um relacionamento suficiente para a pessoa olhar, olha, o meu amigo secreto é o fulano e eu sei, eu conheço ele, eu conheço ela e eu sei que o presente ideal é esse. Então, para resolver, olha, vamos colocar uma lista. E a gente tem a mania de fazer listas para compensar a nossa falta de conhecimento. E é isso que a gente faz com Deus. A palavra de Deus toda ela, e nós vamos ver isso ainda no capítulo 6, quando nós formos para o Sermão da Montanha. A palavra de Deus toda ela não é um livro de regras. A gente tem o costume de dizer, a Bíblia é o meu manual de fé e prática. Mas se a gente for olhar, a Bíblia não é um manual. Ela não é igual um livro de instruções do micro-ondas, ou ela não é igual a Constituição de um país. Ela é um livro de histórias. Tem poesia, tem lei, tem narrativas, tem aventura, tem suspense, tem romance. É um livro de história. E Deus entendeu que assim, contando história, é o melhor jeito dele se revelar para nós. Mas por que ele fez isso? Porque ele não quer nos dar uma lista. A gente tem que ler essas histórias, meditar nessas histórias, conhecer ele a partir das histórias e se relacionar com ele para entender o que nós temos que dar de presente para ele. Seria tão mais fácil para nós uma lista, né? Isso aqui é o que pode fazer, isso aqui é o que não pode fazer. O problema da lista é que ela mata o relacionamento. Porque daí eu só preciso seguir uma lista. Eu não preciso conhecer a pessoa para dar um presente para ela se ela escreveu uma lista dizendo o que ela quer. É certo que eu vou agradar. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente conheça Ele a ponto de saber qual é o presente que Ele quer de nós. E esse era o problema desses religiosos, desses fariseus. Eles não foram capazes de entender isso. E eles transformaram aquilo que era para ser um descanso, dado por Deus para ser um descanso, assim, um momento de prazer, para eles chegarem todo sábado e dizer, uau, eu trabalhei a semana toda e agora é aquele momento assim que Deus vai me sustentar. Mas se eu estiver caminhando e tiver fome e quiser colher uma espiga, tudo bem. Deus não disse para não fazer isso. Só que eles transformaram isso num peso da religião. E toda vez que a gente tenta compensar relacionamento com Deus com lista de coisas que a gente tem que fazer para agradar a Deus, a religião vira um peso. E esse é o problema deles aqui. E agora trazendo para nós não temos mais o sábado, dia da semana, para guardar. Jesus aboliu esse sábado. E nós agora, cristãos, nós entendemos que Cristo é o nosso sábado. E aquilo que eu falei lá no início, na criação, Deus trabalhou 6 dias e Deus descansou no 7º dia. Depois, quando Deus deu a lei ao povo hebreu, Deus disse, vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º dia vocês vão descansar. Então o sábado, no período da lei, era um descanso depois do trabalho. Jesus inverteu essa lógica. E por isso que a gente diz que agora o nosso sábado é Jesus. Porque Jesus primeiro veio, trouxe o descanso,
E agora nós primeiro descansamos pela graça, pela salvação, pelo sacrifício de Jesus. O descanso, a provisão de Deus já é nosso, já está disponível para nós. E aí a gente trabalha. Então o evangelho ele inverte essa lógica. Não é porque eu tenho que trabalhar para merecer um dia de descanso. Não, porque eu ganhei descanso, agora eu ofereço o meu trabalho. Nós oferecemos obediência a Deus, nós oferecemos presentes a Deus, para usar a ilustração que eu estava falando antes, porque nós já temos o descanso. E não porque nós queremos o descanso. E porque nós temos já o descanso, agora nós queremos agradar a Deus. E aí a decisão que cada um precisa tomar é o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Como que eu dou um presente que agrada a Deus? E eu falei para vocês, tem duas formas de fazer isso. Primeiro é conhecendo Deus, a ponto de saber o que Ele quer de mim, e eu dou o presente sem problema para Ele, porque eu conheço Ele o suficiente para saber como agradá-lo, ou olhar para uma lista e perguntar, e agora? Será que eu posso comer isso? Será que eu não posso? Será que eu posso usar uma roupa dessa cor? Será que eu não posso? E aí a gente vai crescendo a lista, crescendo a lista, crescendo a lista. E daqui a pouco a gente se perde, porque é tanta coisa para cuidar, que a gente já não sabe mais o que a gente está fazendo, o que não está fazendo. E daí a gente começa a criar lista para controlar a lista. E de novo, acaba o nosso relacionamento com Deus virando um peso. E quando a gente dobra o joelho para falar com Deus, para conhecer Deus, a gente não lembra mais que a oração é para a gente conversar com Deus. Essa é a oração. Eu não sei quantos de vocês aqui trabalham no mundo corporativo, né, tem essa experiência, mas a dificuldade que a gente tem no mundo corporativo de encontrar um tempo para falar com as pessoas. Hoje em dia ninguém mais tem agenda. E às vezes para você conseguir um horário para falar com alguém, você precisa agendar com semanas de antecedência. Isso quando não é cancelado ou não é remarcado. E Deus está todo momento disponível. A hora que a gente quiser, Ele está ali disponível para falar com a gente. Para a gente conhecer mais Ele, para a gente se relacionar com Ele. E eu falei ontem na escola bíblica dominical, a oração ela é fundamental para todo crente. Ela é, no contexto da escola bíblica de ontem, a oração ela é fundamental para a saúde da alma. Só que a gente tem que cuidar para a nossa oração não virar uma lista de compras do supermercado. O que é a oração lista de compras? É aquela oração que você só dobra o joelho para pedir coisas para Deus. Que relacionamento você tem com o caixa do supermercado? Nenhum. Você simplesmente chega lá com os produtos, ele passa na máquina, agora ainda nem tem uma pessoa lá, tem aquela máquina que você mesmo passa, sai a conta, você entrega o teu dinheiro e vai embora. De preferência ainda, você não precisa nem falar com a pessoa. Isso que é uma oração lista de compras. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo, tu sabe que eu preciso daquilo, e eu agradeço em nome de Jesus, amém. Esse tipo de oração nunca vai criar um relacionamento com Deus. Então como é que eu crio um relacionamento? Como que eu oro a ponto de conhecer Deus? Antes de pedir, é claro que a gente tem que pedir. Jesus mesmo ensinou. Mas o que Jesus fez antes de pedir? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E aí ele começa a pedir. Olha o momento de adoração primeiro que ele fez. Quando a gente começa a adorar a Deus e falar para nós mesmos em oração, falando para Deus, Deus, você é isso, você é aquilo, você fez aquilo, você é capaz disso, você é capaz daquilo, a gente começa a se relacionar com Deus, porque nós vamos para nós mesmos dizendo quem é Deus. E Deus não é só alguém que entrega uma lista de compras para nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E a mensagem de hoje, para terminar, é essa. Vamos cuidar, irmãos. Estamos tendo a oportunidade de rever a nossa vida. E da mesma forma que eu estou aqui, estou pregando para mim também. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Quanto peso que Deus não quer que a gente coloque sobre a nossa caminhada, a gente está colocando? Será que a gente também não esqueceu de descansar em Deus como esses fariseus tinham esquecido? O quanto valia para eles o sábado? Nada.
O sábado para eles era um peso, porque eles passavam o sábado cuidando se os outros não estavam desobedecendo as 39 listas. Então o sábado para eles, se bobear, era mais cansativo do que o resto dos dias da semana. Talvez eles descansavam no domingo, do sábado passar o dia inteiro cuidando se alguém estava desobedecendo as regras. E quantas vezes nós tendemos a fazer isso também? E se a gente não se cuidar, a gente faz isso. Essa é a reflexão para hoje, que a gente possa descansar em Deus. Entender que agora Cristo é o nosso sábado, nós podemos descansar nele. Quando ele expirou na cruz, ele cumpriu toda a justiça e a ira de Deus, e agora ele é o nosso descanso. Então, a provisão de Deus está nele, o descanso de Deus está nele, e nós temos que aproveitar isso, nos relacionando com Deus, conhecendo, e que cada um de nós possa ter um relacionamento com Deus a ponto de saber com certeza o que a gente vai entregar de presente para Deus. Olha, eu conheço Deus tão bem que eu sei que se eu fizer isso, eu vou agradar a Ele.